Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Wagner da Daniele. Eu sou a Daniele do Wagner. E somos casados para sempre. Ela queria me dar um beijo. Eu falei, aqui não. Porque essa apresentação do casados dá um beijinho, né? Mas eu não vou fazer isso que o pastor Eliezer depois chama a nossa atenção ali na frente. Pastorzão, muito obrigado pela confiança. Obrigado aí, Silvano e Márcia, pelo convite, né? Nós somos membros da Igreja Batista Atitude, aqui na Zona Sul, em Ipanema. Estamos aqui acompanhados do Carlos e da Jajô, são amigos nossos. E essa turma de casados que nós fazemos é na casa deles, eles são nossos anfitriões. Aqui do lado aqui, né? Então, uma vez por semana a gente se reúne na casa deles ali, com essa turma de casados para sempre. Bom demais chegar aqui e ver o pastor Heraldo, sua família. Caramba, que alegria. Meu xará, ver a Joyce ali, louvando ao Senhor com essa graça, com essa unção, né? É muito bom. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui. E particularmente nós gostamos muito desse tema de família. Nós ali na Atitude temos trabalhado com famílias. E esse mês foi o mês em que nós podemos ali na igreja ter as nossas quartas-feiras, os nossos encontros com família. Tivemos também algumas igrejas falando sobre família. Hoje de manhã já estivemos numa igreja compartilhando do tema de família. E hoje nós queremos aqui com os irmãos tratar desse tema, né? Colocando a casa em ordem. Mas assim, a perspectiva que nós vamos tratar aqui é uma perspectiva que traz para nós, sabe o que? Uma esperança. Porque quando nós olhamos para a sociedade de um modo geral, é tenso ver o que as famílias estão sofrendo. De forma geral, nós temos tido a oportunidade de acompanhar algumas pessoas e temos visto que alguns casamentos, algumas famílias estão totalmente desconfiguradas, estão vivendo um tempo de muita dificuldade. E eu percebo que nós, a Igreja do Senhor Jesus, nós temos uma responsabilidade com isso. As nossas famílias, deveria ser um exemplo a ser seguido pela sociedade. E nós fomos chamados para abençoar essa sociedade, de maneira individual, de maneira familiar. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nós precisamos abençoar essa sociedade. Quando a gente fala em abençoar a sociedade, podemos falar de um novo começo, de um recomeço, de uma história que pode ser uma história que vai impactar essa cidade, a partir da minha casa, a partir da sua casa. E a Bíblia nos dá um exemplo de uma família que serviu como base para o início de tudo. Essa família, ela, num tempo difícil, de uma sociedade corrompida, de uma sociedade que estava debaixo de uma atitude pecaminosa, vivendo tudo que era desagradável ao Senhor. Num dado momento, o Senhor então, ele achou que não valeria mais a pena manter, né, o mundo como ele estava. E ele então planejou destruir o mundo através de um dilúvio. E a partir dessa destruição ele precisava reiniciar a história da humanidade. Não como foi no Éden, quando ele fez ali o homem, fez a mulher para crescer e multiplicar. Mas a partir de uma família completa, ele então elaborou um novo plano. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando que nós podemos fazer parte de um tempo de reestruturação da nossa sociedade. E a Igreja do Senhor ainda é a principal ferramenta de mudança dessa sociedade. A minha família, a sua família, ainda é a instituição mais confiável para mudar aquilo que essa sociedade está vivendo e que está pensando algo em relação à mudança e que não tem a solução, e nós temos isso, sabe por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos direcionados pelo Senhor. Então gostaria de ler com os irmãos um texto conhecidíssimo, Gênesis, o capítulo 6, versos de 8 a 22. Os irmãos acompanhem a leitura, por gentileza. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais. E havia violência por toda parte. Deus olhou o mundo e viu que estava cheio de pecado,
pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos, as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho, uma fêmea, de todas as espécies de ave e de todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós estamos aqui diante do Senhor, Deus, nessa noite especial, onde nós já louvamos o Teu nome. Nós estamos aqui entregando os nossos corações diante do Teu altar. Espírito Santo, fale conosco nessa hora. Estamos diante da Tua palavra, é a Tua palavra. Por isso nós pedimos, fique à vontade entre nós, e que possamos ser mais uma vez transformados segundo a Tua vontade, conforme o Teu querer, para que através das nossas vidas, das nossas famílias, outras vidas, outras famílias sejam impactadas pelo Senhor. Nós choramos assim agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto sensacional. É um texto que ele narra aqui um tempo difícil, um tempo de recomeço. E o que me chama a atenção quando nós falamos em uma família que está fortalecida no Senhor, quando nós falamos de um tempo de esperança para essa sociedade que já está sem esperança alguma, quando falamos em exemplo de família para poder impactar as pessoas que lá fora estão, há uma coisa que me chama a atenção nesse texto. A primeira coisa que tem tudo a ver com a nossa vida enquanto caminharmos com o Senhor é obediência. Se nós quisermos termos uma família de verdade, sólida, uma família que seja exemplo para outras famílias, nós precisamos obedecer ao Senhor. Querido, a obediência é a marca registrada de todo crente. A obediência é a marca registrada de todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Eu gosto muito da fala do pastor Josué, do cara de leão, Ezequiel Teixeira, que ele diz o seguinte: o abecedário do crente não é ABCD, é obedecer. E é uma realidade, porque nós estamos vivendo um tempo de desobediência. Nós, se olharmos para esse texto, nós vamos perceber que a maldade que estava ali, incluindo todos os seres humanos, tinha a ver com a desobediência, assim como foi no Éden. E nós precisamos fazer como Noé fez. O texto vai dizer no verso 22, assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. O grande problema é que às vezes nós não temos mais uma referência de obediência. Nós não temos mais uma referência, um exemplo a ser seguido, quando na verdade a nossa referência principal e única é o Senhor Jesus. Por que eu digo que às vezes nós não temos mais essa referência? Porque nós não estamos mais buscando, infelizmente, na fonte que é a palavra de Deus. Nós estamos dependendo, nós estamos empregando tempo em tantas coisas, nós temos estudado muito, nós temos informado de tudo que é assunto nas redes sociais, mas a palavra de Deus nós temos lido pouco. Um estudo dá conta de que nós desperdiçamos por dia 4, 5 horas na rede social.
Irmãos, 4, 5 horas de rede social, sem falar em Netflix, sem falar em vale a pena ver de novo, novamente, outra vez, Maria da Penha, Maria da Feira, Maria da Flor, esse monte de novela que repete de tarde, sem falar em Big Brother, sem falar em futebol e conversa fiada, só rede social. Sabe por que eu digo isso? Porque nós perdemos o costume de nos debruçar na palavra do Senhor, e quando nós entendemos que a palavra do Senhor é o nosso direcionamento, é aquilo que vai nos aproximar de Deus, nós precisamos retomar essa questão, principalmente quando o assunto é família. Você percebe? Eles obedeceram ao Senhor, e o nosso modelo é Jesus. Quando nós lemos lá em Isaías 53, verso 10, ele vai dizer o seguinte, foi do agrado do Pai moê-lo. Isaías falando de Jesus, foi do agrado do Pai moê-lo. E quando nós chegamos lá em Filipenses, o capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo diz o seguinte: achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome. O que eu quero dizer com isso? Quando nós obedecemos ao Senhor, Ele nos exalta. Quando nós obedecemos ao Senhor, Ele nos coloca numa posição de destaque. Não numa posição de destaque qualquer, que o mundo vai dar o tapinha nas costas. É uma posição de destaque para o próprio Deus, aquela que serve de referência para aqueles que estão nos observando. E nós estamos sendo observados. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que família é um projeto de Deus. Família é algo que nasceu no coração de Deus. E nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Você percebe que Noé, ele seguiu à risca todas as determinações. A maneira como o Senhor determinou que fosse feito, assim ele fez. Uma outra determinação que precisamos seguir e precisamos ser exemplo. A nossa família precisa estimular, a nossa família precisa incentivar. Nós precisamos ser referência, porque Satanás tem como alvo principal as nossas famílias. E principalmente as nossas crianças, os nossos filhos. Por isso que temos que seguir a determinação da palavra. Na igreja que nós falamos hoje pela manhã, o tema deles era famílias firmados na palavra. Então, a importância de realmente obedecermos aquilo que o Senhor tem nos direcionado através da palavra. E uma das coisas que eu costumo até conversar muito com as meninas lá em casa, nós temos 3 filhas, mulheres, e elas, no tempo de hoje, acham que tudo é machismo, né? Não, mas o homem também pode fazer isso, mas o homem deve fazer aquilo, o homem deve fazer aquilo outro. Aí quando eu dou tarefa para elas, elas perguntam assim, e a do meu pai? Aí o Wagner fala assim, eu já fiz muito na casa da minha mãe, agora é a vez de vocês. Então, assim, precisamos influenciar e precisamos, através da nossa postura, de entendermos o que a palavra fala sobre submissão, influenciar outras famílias. E a palavra de Deus, ela nos fala assim, lá em Efésios 5, a partir do versículo 21, fala assim, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça o seu marido como você obedece o Senhor, pois o marido tem autoridade sobre sua esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Precisamos viver isso na nossa casa, sermos mulheres submissas aos nossos esposos. Eu costumo dizer que essa palavra hoje em dia ela tem um peso, né? Dentro da igreja tem mulheres que não gostam de ouvir essa palavra. Porque a gente acha que ser submissa, o esposo vai chegar em casa, vai pegar um controle remoto, porque hoje em dia tem controle remoto para tudo, né? Que acende luz, que desliga, e vai ligar na esposa e aí ela vai fazer tudo o que ele quer. Não, não é isso. E se a gente for olhar na palavra, eu acho que a gente até está na vantagem. Porque nós precisamos ser submissa. E a palavra de Deus manda o marido amar, assim como Cristo amou. E como que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida por ela. Então, eles têm que dar a vida por nós. E nós temos que ser submissa.
Nós temos que seguir a orientação do Senhor. Eu costumo dizer que o marido é a cabeça, a mulher é o pescoço. Quem direciona a cabeça? O pescoço. Você que vai direcionar o seu marido para os caminhos do Senhor. É você que vai dar a direção. É você que, como uma mulher sábia que edifica a sua casa, vai estar coordenando tudo ali, mas debaixo da proteção do seu marido. Nós somos submissas ao nosso emprego, nós somos submissas às leis de trânsito, nós somos submissas a tantas coisas. Por que não podemos ser submissas aos nossos maridos? Eu costumo dar um exemplo do guarda-chuva. Se por acaso nós chegarmos ali na porta da igreja, quem trouxe guarda-chuva vai sair protegido, né? Vai abrir o seu guarda-chuva, vai para casa debaixo do seu guarda-chuva, submisso ao guarda-chuva. Quem não trouxe, vai se molhar na chuva. Assim é o papel do marido. Quando você está submissa a ele, o papel dele é te proteger. A função dele é te proteger. Nós não temos que ter medo dessa palavra, nós temos que seguir a orientação do nosso Pai, que nos ama tanto, que colocou para eles nos amar, dando a vida por nós. Então nós temos que influenciar as mulheres de hoje, as meninas, as jovens precisam entender o verdadeiro significado dessa palavra, mas vai ser dentro da palavra de Deus. E aí você pode dizer assim para mim, mas é fácil, né, irmã, você falar isso, porque o seu esposo é pastor, foi nascido no lar cristão, então é muito fácil. Mas aí olha o que a palavra nos diz, lá em 1 Pedro 3:1. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, ele seja levado a crer, pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá, como conduta sua, que você é honesta e respeitosa. Se o seu marido ainda não entregou a vida para Jesus, não vai ser na força que você vai ganhar ele, mas a palavra de Deus disse o quê? Seja submissa ao seu marido, é na sua conduta, é obedecer na palavra que você vai ganhar ele para Jesus, é sendo referência na sua casa, no seu lar, que você vai ganhar o seu marido para Jesus, amém? E é impressionante porque quando a gente olha para esse texto, os estudiosos vão dizer que a arca levou em média aí 100 anos para ser construída. Ou seja, quando nós trazemos isso para a nossa realidade familiar, é um tempo longo. Ou seja, é algo que nós vamos ter trabalho, e vamos ter trabalho e trabalho. E essa questão que foi falada da obediência, em o marido amar a esposa, em a esposa ser submissa ao marido, é algo que nós vamos levar até a volta do Senhor Jesus. E dá trabalho, irmãos. Não é fácil. Eu e minha esposa, nós vivemos uma vida muito legal. Eu amo a minha esposa, estamos casados há 20 anos. Mas eu vou falar uma coisa para você, tem dia que eu quero enforcar essa moça aqui, irmãos. Tem dia que lá em casa eu olho para ela e falo assim, olha, se eu não fosse crente, ia dar polícia aqui nesse negócio. E não é diferente dela também não. Tem dia que ela olha para mim e fala assim, rapaz, não é novinho não, eu te empurro da escada, hein? E olha lá. Por quê? Porque é o desafio nosso diário, irmãos. Ser casado é um desafio. O pastor Vitor Manuel Valente, aqui da PIB de Copacabana, ele foi meu professor no seminário. E ele dizia uma coisa interessante, ele falava assim, o casamento tem tudo para dar errado. Ele não dá errado porque é um milagre do Senhor. E posso falar uma coisa para você? O milagre só é possível se o Senhor estiver presente. Então, se o Senhor ainda não faz parte da sua vida, do seu casamento, hoje é dia de você convidá-lo a fazer parte. Lembra das bodas de Caná? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Por que aconteceu o milagre? Porque ele estava presente. E aquele efeito ali, aquele milagre, ele aconteceu porque houve obediência naquele sistema ali. Porque quando o vinho acabou, que Jesus falou, olha, enchei as talhas de água, não podia ser comum aquela ordem de Jesus, aquele pedido. Porque acabou o vinho, não acabou a água. Entanto, as pessoas obedeceram a palavra e o milagre aconteceu. Você percebe? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A outra coisa que chama a atenção nesse texto, e é algo que nós precisamos entender para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Irmãos, eu tenho falado muito sobre isso. Nós temos que ser exemplo para essa sociedade. Os nossos vizinhos, eles nos conhecem. Os nossos filhos, às vezes, estão dentro de casa esperando de nós uma postura diferente. O sogro, a sogra, os cunhados, a gente conhece uma série de situações. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos dar um bom testemunho. E quando eu olho aqui para esse texto, outra coisa que me chama a atenção é a harmonia daquela família. No verso 13 do capítulo 7, ele diz assim, olha, e no mesmo dia entrou Noé e Sem, e Cã e Jefé, os filhos de Noé,
como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Irmão, percebeu o negócio aqui? Você imagina, você que é casada, em tempo de pandemia, aí o seu marido fala assim: minha esposa, minha mãe vem morar com a gente. Já imaginou você morando com sua sogra? Já morou você morando com seu cunhado? Já pensou você morando com essas pessoas que quanto mais distante, melhor? Porque tem pessoas que para nós é isso mesmo, quanto mais distante, melhor. Eu acho incrível porque o texto vai dizer que eles entraram todos juntos na arca e ficaram ali durante o tempo que era necessário, até o dia que o Senhor mandou sair da arca. Aí, quando a gente fala em harmonia, a harmonia tem a ver com ausência de conflito, paz, né? Tem a ver com concórdia, combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer. A harmonia se alcança na caminhada, no convívio. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe o que eu acho incrível naquele contexto ali? Aí você vai dizer assim: mas pastor, quem é que te garante que naquela arca eles viviam em harmonia? A Bíblia. Mas a Bíblia não diz, pastor, exatamente por isso. Porque todas as vezes que a Bíblia, ela fala dos nossos heróis, ela não esconde as suas fraquezas, ela não esconde as suas crises. Quando nós olhamos para a família de Abraão, por exemplo, é uma família que nós admiramos, mas houve uma crise naquela família. Abraão, ele era casado com Sara, entrou H no meio, deu aquela confusão, gerou Ismael, e depois, no meio dessa caminhada, Sara falou: ó, essa moça aí não quer mais convivendo com a gente não, manda ela pegar o filho dela, que era filho de Abraão, e manda, ó, rala. E o texto diz, sabe o que fez? Abraão pegou H, pegou Ismael e mandou embora. Olha que confusão naquela família. Pensando assim, quando eu olho para a família aqui da arca, eu vejo que ali havia harmonia. Não estou dizendo que eles falassem a mesma língua, porque não tem a ver em ter o mesmo pensamento e o mesmo comportamento. Tem a ver em respeito, tem a ver em uma condição de amizade, de desejos de fazer com que as coisas caminhem bem. Vou dar um exemplo para você. Você pega uma orquestra, nós temos aqui pronto a banda aqui, ó. Você tem aqui uma guitarra, um violão, um contrabaixo, um teclado e a batera. Cada um tem uma função. Cada um, ele toca de uma maneira diferente. Se você pega uma orquestra sinfônica, você tem lá um tanto de instrumentos, cada um tem seu som. Aí, se você pega o baterista, você já viu o baterista ensaiando sozinho, irmão? Que agonia que é esse negócio? Normalmente ele põe um fone no ouvido, ele está ouvindo uma melodia que direciona ele, e ele senta a mão no negócio. Você está do lado de fora, ouvindo só aquela quebradeira, tu fala: meu Deus, esse menino não é crente não, pelo amor de Deus, quem deu esses pauzinhos para esse rapaz? Dá outra coisa para ele fazer, é uma agonia, irmãos. Você já viu o cara tentando ensaiar trombone de vara, sozinho? Meu irmão, aquilo é uma dor de cabeça. Que coisa chata. Eu cantava num quarteto, o pastor Heraldo conhece o quarteto, o Novo Canto. E nós cantávamos ali, nós tínhamos o primeiro tenor, segundo tenor, baixo e barítono. Eu era barítono. E quando a nossa ministra de música dava os kits de ensaio, eu levava para casa. Toda vez que eu ia ensaiar a minha voz, eu falava: tá errado esse troço, não é possível não. O barítono, ele sozinho, irmãos, parece que ele está dando gelado. Ele parece que está andando, ele entra derrapando na curva, parece que você está fora do tom. Aí eu falava: Simone, está errado esse negócio aqui, você me deu uma nota errada. Ela começava a rir. Quando chegava no domingo, ela pegava as 4 vozes, pegava a partitura, botava o playback e ia nos guiando. Aí dava aquela harmonia. O pastor conhecia o nosso quarteto. Uma coisa linda, irmãos. Por que eu falo isso? Porque dentro da sua casa, o seu filho fala diferente de você. A sua filha fala diferente de você. O seu marido, ele fala diferente de você. A sua esposa fala diferente de você. Isso não quer dizer que falte harmonia. Porque a harmonia vai se dar no conjunto. É quando todo mundo falar sobre uma mesma direção. Lembra que eu falei que a ministra de música, ela pegava a partitura? Sabe qual é a partitura que vai reger a nossa casa? É a palavra de Deus. Sabe quem é que vai conduzir o andamento da melodia? O Espírito Santo.
Nós precisamos entender isso, essa harmonia. Quem traz para a nossa casa é o Senhor. Nós só não podemos achar que porque que eu tenho um tipo de pensamento, a minha esposa tem que pensar igual eu penso. Porque que eu penso de um jeito, as minhas filhas têm que pensar do meu jeito. Não, nós pensamos diferente, somos diferentes, mas podemos caminhar na mesma direção. E nem sempre é fácil, né? É muito fácil, o pastor Wagner falando aqui da harmonia, mas nem sempre é fácil. Mas nós temos um amigo no qual nos ajuda muito, que é o Espírito Santo. Nos torna as mulheres sábias e nos torna as mulheres cheias de estratégias. Eu gosto muito de dar o exemplo de mulher de estratégia, para mim foi Joquebede. Porque você imagine, no meio das circunstâncias que ela estava vivendo, ela conseguiu esconder aquele filho durante 3 meses. Fazer com que a criança, ninguém ouvisse o choro da criança. Tem criança que chora, né? As pessoas que moram em prédio, às vezes falam que tem uma criança que chora 3 andares acima ou 3 andares abaixo, a pessoa consegue ouvir. E aí aquela mulher conseguiu esconder o filho. Então, para que essa harmonia possa ter na sua casa, você precisa pedir. Gente, eu tenho 3 meninas futuras organizadas. Eu costumo dizer isso, que eu falo que um dia elas vão chegar lá. A mais velha está para casar agora em julho. E aí, elas são muito organizadas. E o esposo também, futuro organizado. Então, lá em casa é 1 contra 4. Então, vocês imaginem. Gente, eu vou dar um testemunho. Antigamente, eu chegava em casa, quando o Wagner estava entrando com o carro na garagem, eu já falava assim, ah lá, amor, já dava para ver da sala? Ah lá, ó, estão as 3 sentadas. Aposto que não fizeram nada do que eu mandei. Aposto que está uma bagunça, aposto que isso, aposto que aquilo. O Wagner falava, amor, mas você ainda nem esperou entrar dentro de casa, você já está deduzindo que elas não fizeram. Entrava pela cozinha, a pia, cheia de louça. E isso, às vezes, a gente estava chegando em casa, era 11 horas da noite. Se até 11 horas da noite não lavaram, imagine se ainda iam lavar. E aí eu já chegava gritando dentro de casa. Vocês não fizeram isso, vocês não fizeram aquilo outro, eu pedi que não sei o que custava, poxa, que não sei... Falando. Elas iam lá, faziam, mas depois se repetiam. E aí eu comecei a orar, porque o meu marido, louvo a Deus pela vida dele também, que não me dá mole e puxa minhas orelhas. E aí ele começou a falar, amor, não é dessa forma, a gente acabou de vir da igreja. Que espírito é esse que você entrou dentro de casa? O que a gente vai passar para essas meninas? E aí eu comecei a pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de estratégia. Gente, porque eu tinha toque. Graças a Deus o Senhor está tirando essas coisas de mim, eu diminuí. Então, assim, era uma coisa que eu queria ajeitar, sabe? Aquelas coisinhas, quem tem sabe, quem é bem organizada sabe. E aí... Eu vi uma carinha ali que fez uma cara meio assim, né? Então, e aí, o que acontece? Comecei a pedir estratégia para o Espírito Santo. E aí ele foi nos dando. E aí as coisas vão melhorando. Aquilo já não te aflige mais. Você chega, eu chego, boa noite, está tudo bem? Está tudo bem. A pia está lá. Eu entro para o quarto, a louça não foi lavada não, tá, irmã? Mas eu entro para o quarto, respiro, não sei o quê. Aí elas vão lá e lavam. Ou então, eu depois falo assim, será que dá para uma ir lá lavar a louça e a outra secar e a outra guardar? Aí elas vão lá e vão as 3. E vão numa alegria, porque lá no nosso quarto a gente consegue ouvir as risadas dela, porque a gente é de uma família onde todo mundo fala muito alto, onde se ri muito alto, a gente consegue ouvir. Mas por quê? Conseguir achar harmonia. Não é fácil? Não é fácil. Mas precisamos pedir o Espírito Santo que nos revista de estratégia. Precisamos ter estratégia. Uma outra coisa que eu fiz, eu coloquei uma caixa lá fora e coloquei assim, caixa das futuras organizadas. E aí fica tudo que elas deixam jogado pela casa, eu não me estresso mais, eu vou lá e jogo dentro dessa caixa. Se com 3 dias não tirar da caixa e guardar, vai para doação. E ainda abençoa alguém, né? Então, assim, precisamos ter estratégia para a gente não se estressar. Sabe por quê, irmãos? Ia chegar um tempo... que eu estava vendo, né, amor? Daqui a pouco eu ia infartar, de tanto gritar e não ia resolver. Porque quem trata, quem muda é o Espírito Santo, não somos nós. Não é no grito, não é na força. E, na verdade, nisso tudo, o Espírito Santo veio moldar, foi a mim, não a elas. Elas ainda vão chegar lá. E é impressionante, porque imagina eu no meio de 4 mulheres, irmãos. Irmão, lá em casa o negócio é tenso. A minha casa chega a vibra, xará. 4 mulheres falando junto ao mesmo tempo, no volume máximo,
o negócio é violento. E aí, quando eu chegava com ela da rua, que eu via que o negócio estava feio, eu já ficava com medo, vai sobrar para mim. Porque de vez em quando tinha um tênis meu lá no meio do tumulto também. Eu falava nada, eu falava, Jesus tem misericórdia, amansa essa fera, Senhor, Senhor, Senhor. Mas por quê? Porque a harmonia, irmãos, a harmonia, nós precisamos ser aqueles que vamos colocar ordem na coisa. Sabe por quê? Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Você percebe? Nós temos um exemplo incrível para seguir. O próprio Jesus, ele abriu mão da glória para se tornar semelhante aos homens. Nós podemos fazer isso. E Paulo, quando escreve a Romanos, ele ainda diz o seguinte, ó, se possível, no que depender de você, vivam em paz com todas as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu esposo não é o seu adversário. A sua esposa não é a sua adversária. Os seus filhos não são seus adversários. Nós só temos um adversário, qual nós temos que vigiar e guerrear contra ele todos os dias: Satanás. E o desejo dele é arrebentar, é acabar com a sua família. Por isso que quando nós falamos nessa questão da harmonia, é importante, porque quando nós lemos o Salmo 133, o texto vai dizer que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E ele vem descrevendo os efeitos dessa união, dessa comunhão. E é nesse local de comunhão, ele diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos viver uma casa, termos a nossa vida baseada ali, pautada em cima da harmonia, assim como foi ali na família de Noé. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que eles confiaram totalmente no Senhor. Você percebe em Gênesis, o capítulo 7, 17 e 18, ele diz assim, e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Sabe o que me chama a atenção? Quando você lê nas determinações que o Senhor ditou ali para Noé, na construção da arca, de tudo que ele falou para Noé fazer, teve uma coisa que ele não mandou Noé colocar naquela embarcação. Sabe o que foi? Um leme. Olha que coisa, irmãos. Uma arca da qual ela foi projetada para flutuar. Você entra numa arca, a porta se fecha, você talvez não faça ideia do que esteja acontecendo lá fora e você não tem controle nenhum sobre aquela embarcação. Sabe por quê? Porque o controle é do Senhor. É Ele que conduz, é Ele que dirige. Irmãos, a minha casa, a sua casa está nas mãos do Senhor. Nós temos que confiar que Ele é quem sustenta, Ele é quem guia, Ele é quem nos leva para lá e para cá. Nós só precisamos depositar nele a nossa confiança. Irmãos, é sensacional, você imagina isso, irmãos? O pau estava quebrando lá fora. Era água que vinha de baixo, água de cima, tronco de árvore batendo, e a embarcação, ela ia percorrendo. Eles não tinham ideia para onde estavam indo, mas em tempo algum, o texto vai revelar qualquer tipo de sentimento de medo, de preocupação, porque Noé sabia que aquela embarcação estava sendo conduzida pelo Senhor. Você precisa acreditar que o Senhor ainda tem o controle da sua casa. O Senhor ainda tem o controle dos seus filhos. O Senhor ainda tem o controle da sua esposa. O Senhor ainda tem o controle do seu esposo, da sua sogra, do seu sogro. O Senhor ainda está no controle de tudo. Amém. Quer ver outra coisa, irmãos? Quando a gente fala que o Senhor está no controle, você percebe que o tempo que eles passaram construindo a arca, eles sofreram ali perseguição, as pessoas zombavam, porque construir uma arca naquela região não fazia sentido nenhum. Mas em nenhum momento eles passaram por uma situação de perigo real, porque o Senhor estava conduzindo o processo, o Senhor estava guardando e abençoando. E aí sabe o que aconteceu? Olha o que ele fala no capítulo 8, verso 15 a 16. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo,
Ou seja, o que me chama a atenção? Que o Senhor conduziu aquela família num processo seguro, e quando a arca estava no local seguro, Ele então fez com que eles saíssem da arca. E isso me leva ao Salmo 128, que diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor tem guardado a nossa vida, irmãos. O Senhor tem guardado a nossa casa, irmãos. Nós passamos por um tempo terrível de pandemia. Nós passamos por um tempo, irmãos, de horror. Eu posso compartilhar com vocês um pouco da minha experiência? Então eu vou compartilhar com vocês. A pandemia foi um caos, irmão, no mundo inteiro. A gente perdeu pessoas queridas, assim, graças a Deus eu não perdi parentes não, amigos, pastores. Mas eu vou dizer para vocês, eu peguei a Covid. E a Covid na minha vida foi uma bênção. Aí vão dizer assim, pronto, esse pastor agora endoidou de vez. Porque como é que pode a Covid ser bênção na vida de alguém? Eu vou explicar. Lembra que eu falei para vocês, lá em casa são 4 mulheres, irmãos. A casa chega, vibra. E elas são o seguinte, elas têm um espírito de perseguição. Se eu vou para o quarto, elas vão para o quarto conversando tudo junto. Vai falando alto. Aí eu vou para a sala, elas vão para a sala. Se eu for para a cozinha, vai todo mundo para a cozinha. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu pego o controle, todo mundo quer ver televisão. Aí eu fico lá, 4 mulheres, e eu naquela confusão, a casa igual casa de marimbondo, vibrando. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Peguei Covid. O homem normalmente é mole. Tua esposa sabe que você é mole também. Não adianta você falar que é brabo que você não é. Você quer ver, o homem tem o dom. É o dom de multiplicar a dor. O camarada está com dor de cabeça. Na ponta não que eu sei, ele é assim, eu também sou, irmão. Varão, fica com vergonha não. O homem, ele está com dor de cabeça. Quando a esposa pergunta assim, amor, como é que você está? Aí que dói mesmo. Ele chega a gemer. Se for dor de dente, ele até chora. Até chora. Você imagina eu com Covid, 4 mulheres dentro de casa. Irmão, deitei e rolei. Deitei e rolei. Gemido profissional, irmão. Quando a esposa perguntava assim, amor, como é que você está? Eu valorizava, Carlos. Aí vinha uma bandeja, irmão, de comida. Aí a filha perguntava, e aí, pai, como é que está? Eu, aí, irmão, 4, 5 refeições por dia. Nem Salomão em toda a sua glória. Ninguém entrava no quarto para conversar. Quem vai entrar, o cara com Covid lá dentro? Eu pegava o controle remoto, ninguém pedia para ver televisão. Irmão, que bênção, que paz na minha vida. O negócio foi tão bom. Quando deu 15 dias, eu falei assim, pastor Heraldo, vou lá fora pegar esse troço de novo, porque vai voltar ao normal, não vou aguentar isso não. Voltou ao normal, irmão, está lá. Eu não posso mais ver televisão sossegado, voltou ao normal. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus está no controle. E assim como Ele estava no controle da arca, Ele está no controle da sua vida, da minha vida. Eu não posso temer o mal que o homem possa me fazer. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 14, verso 8, ele diz o seguinte, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ele está no controle de tudo. Você percebe? Nós só precisamos confiar no Senhor. E aí, eu costumo dar o exemplo nessa parte da confiança, sermos como Ana. Porque você pode falar assim, mas pastor, eu tenho confiado, eu vou todo domingo, tem campanha na igreja de oração, é culto de quarta-feira de oração, é isso, aquilo outro, eu vou lá, eu tenho confiado, eu tenho entregue ao Senhor, mas as coisas não estão acontecendo. E aí eu pergunto, será que você tem confiado mesmo? Ou será que você está trazendo a sua penina junto com você? Porque Ana, ela ia o tempo todo no santuário, mas a palavra diz que ela vivia triste. Por quê? Porque Penina perturbava ela o tempo todo. Às vezes você está aqui, o seu pastor está falando, o seu pastor está pregando, o seu líder, você pensa assim, que culto abençoado, mas você está preocupado. Aonde meu filho está? Aonde meu marido está? O que estão fazendo essa hora? Amanhã eu tenho uma conta para pagar. E aí você saiu de casa em vão, porque em vez de você vir e ouvir o que Deus revelou ao anjo da igreja e adorar o Senhor verdadeiramente, você está preocupado com outras coisas. Então você não está confiando. Você não está entregando realmente. Mas chegou um momento que Ana entendeu isso. E aí ela foi até o altar do Senhor, chorou e colocou ali diante do Senhor. E sabe o que eu acho mais interessante? É que lá no verso de 1 Samuel 1, no capítulo 1, no verso
No verso 20 diz assim: ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. A palavra de Deus não diz se levou alguns meses para Ana engravidar, se levou uma semana, se levou dias, se levou um ano. Ela diz o quê? No tempo certo. No tempo certo, aquilo que você confiou no Senhor, Ele vai agir no tempo certo. Se é o teu filho que está fora de casa, ele vai voltar no tempo certo. Se é o seu casamento que precisa ser reconstruído, o Senhor está trabalhando ali, está tratando, é no tempo certo que o seu milagre vai chegar. Você precisa apenas confiar, e ir ao teu altar e entregar, e fazer desta casa aqui, quando você estiver aqui, não somente aqui, mas na sua casa, no teu tempo a sós com Deus, você tirar realmente o teu tempo a sós com Deus. Você vir para a casa do Senhor com um propósito: eu estou indo para adorar ao meu Deus. A minha penina vai ficar lá, fora, lá da porta para fora. Você entra aqui para adorar o Senhor e confiar. O meu falecido sogro, ele, uma pessoa assim, extremamente muito tranquila, e a esposa dele falava assim: meu Deus, eu não aguento a tranquilidade desse homem. E ele foi missionário no Maranhão por muitos anos, em lugares assim muito precários. E a esposa dele falava que ele, muito tranquilo, ele falava assim: sabe por quê? Porque eu já orei. Se eu orei e entreguei para Deus, eu tenho que descansar, porque o problema não é mais meu, agora é dele. É isso que nós precisamos aprender em relação às nossas famílias. Nós precisamos confiar, porque nós temos um Deus que guerreia por nós. Amém? Outra coisa que chama atenção é que quando eles saem da arca, eu acho incrível isso, esse relato, né? Que ele fala assim, olha... Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Por que eu acho interessante isso aqui? Sabe, porque eles estavam numa arca. Então, podia dizer assim: e saiu Noé com a girafa, e saiu a sua esposa com o camelo, saiu seu filho com o tamanduá, saiu suas noras com sei lá qualquer bicho. Mas o texto deixa claro que saiu Noé e a sua esposa, os seus filhos e suas esposas. Sabe o que isso me diz? Sabe o que sinaliza para mim? Que eu sou uma só carne com minha esposa, ela é prioridade na minha vida. Amém. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza, irmãos, que se é no tempo de hoje, dependendo da família que estivesse na arca, quando saísse da arca, o marido ia sair com um cachorro, a esposa ia sair com um cavalo, cada um ia sair com um bicho, porque hoje as pessoas estão valorizando muito mais os bichos, as coisas, do que o seu cônjuge. Nós precisamos voltar a olhar para o nosso cônjuge e entender que essa pessoa aqui, ó, é uma só carne comigo. Eu sou uma só carne com ela. Ela tem prioridade na minha vida, eu tenho prioridade na vida dela. Se nós não entendermos isso, vai ficar difícil. Eu certa vez estava conversando com uma pessoa e ela tinha se divorciado do marido. E ela falou o seguinte, porque ela vinha de um divórcio, já tinha filhos, e esse rapaz vinha de outro divórcio, tinha filhos. E juntou todo mundo numa casa, deu confusão. E aí se divorciaram. Aí ela falou assim: porque lá em casa foi o seguinte, Wagner, se meteu entre mim e meus filhos, mandei passear. Eu falei: opa, para tudo. Qual o texto referência para essa sua fala aí? Ah, não, eu sou... Você não entendeu, minha filha. Qual o texto bíblico referência para essa sua fala? Porque a minha Bíblia diz que serão uma só carne, marido e mulher, não é mãe e filho. Não é filho e mãe. Não é sogra, não, é marido e mulher. Irmãos, tem gente hoje que valoriza muito mais o telefone do que a esposa, do que o esposo. Que é isso, pastor? Sim, olha o tempo que você alisa esse seu aparelho aí. Qual foi a última vez que você alisou a sua esposa? Qual foi a última vez que você alisou o seu esposo? Fala para mim. Não, não fala não, que vai ser covardia. Vou ganhar de WWO. É a realidade, irmãos. Tem gente que valoriza muito mais o carro. O camarada gasta uma fortuna com o carro, mas não tem coragem de pagar um dia de salão para a esposa. Mas fica de olho no cabelo da esposa do vizinho. Trata da sua, rapaz. Que negócio é esse? Nós precisamos valorizar o nosso cônjuge. Nós precisamos olhar para ele e falar assim: ó, você é a mulher da minha vida. Fala, amor, fala que eu gosto de ouvir. Você é o homem da minha vida. Aleluia. É assim, irmão. Mas tem que ser assim mesmo, com todo amor e dedicação, irmão. Fale todo dia para sua esposa que ela é importante para você. Fale todo dia para o seu esposo que ele é importante para você. Nós precisamos alimentar o nosso coração de coisas boas. Sabe o que eu costumo dizer para os casais? Querido, quando você estiver na alta, encha de coisas boas na alta. Porque quando chegar o tempo da baixa,
você vai correr logo lá para cima, porque você vai entender que o melhor do seu casamento está aqui em cima, não está aqui embaixo. O grande problema é que quando está na alta, as pessoas ficam remoendo coisa da baixa, aí fica falando, depreciando um ao outro. Aí vai ter o dia que vai gerar a crise que aparece mesmo. Tem o dia que o dilúvio vem, tem o dia que o vento bate mais forte, e aí sabe o que vai acontecer? A casa que vai permanecer de pé, como diz o Senhor, é que está fortalecido na rocha, e fortalecido na rocha, eu entendo o seguinte: essa mulher aqui é a mulher da minha vida, ponto. Essa mulher é a mulher que eu tenho que valorizar, ponto. Nós precisamos valorizar o nosso cônjuge. O texto é bem claro, eu acho interessante, irmão, sair junto, marido com mulher, esposos e esposas, olha que coisa sensacional. Você precisa valorizar mais a sua esposa, você precisa valorizar mais o seu esposo. E aí o último ponto, e que eu acho incrível, irmãos, nós precisamos voltar a fazer isso na nossa casa, na nossa família, é o nosso tempo de adoração ao Senhor. Deixa eu perguntar para você, não precisa sinalizar não, irmão, de coração. Qual foi a última vez que a sua casa foi um altar de adoração? Você, sua esposa e seus filhos. Qual foi a última vez? O texto diz, no capítulo 8, verso 20, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Aí você vai dizer assim, mas pastor, o texto está dizendo que eles adoraram, fizeram isso quando saíram da arca. Por que que você garante que lá na arca tinha adoração e tinha louvor? Sabe por quê, irmãos? Quem adora, adora em qualquer lugar. Quem adora, adora em qualquer lugar. Sabe por que que eu falo isso? Alguns de nós só tem um momento de adoração, sabe qual é? É domingo na igreja. Alguns de nós só tem um momento de louvor sincero, sabe quando é? Domingo na igreja. Porque de segunda a sábado a nossa vida é vazia, a nossa casa é um local de confusão, é um lugar de incerteza, muito de tudo, menos da presença do Senhor. O dia que nós fizermos da nossa casa um local de adoração, irmãos, eu vou dizer para você, os seus vizinhos vão sentir a diferença. As pessoas vão querer frequentar a sua casa. Os seus filhos, eles vão embora constituir família, mas no domingo vão voltar para esse ambiente, porque é um ambiente de adoração, um ambiente que atrai as pessoas. É um ambiente que as pessoas se sentem à vontade de participar da mesa. É um ambiente que as pessoas se sentem à vontade para compartilhar o seu coração. Faça da sua casa um ambiente de oração. Faça da sua casa um local de louvor. Abra a sua vida, abra a sua casa e permita que o Senhor seja o Senhor de verdade da sua casa e da sua vida. Que façamos das nossas casas, irmãos, um local, um santuário, um altar de adoração, sabe? E não tem a ver com cantar louvor todo dia, não. Tem a ver com a dedicação diária ao Senhor. É o teu tempo a sós com o Senhor. É a maneira como você cuida dos seus filhos. É a maneira como você cuida da sua esposa. É a maneira como você conduz todo o processo. Você que é o sacerdote da casa. Você que é a mulher que o Senhor te chamou para edificar a casa. Tudo isso tem a ver com adoração, em espírito e em verdade. Que possamos, em nome de Jesus, fazer como essa família. Obedecer ao Senhor, viver em harmonia, confiar totalmente no Senhor e fazer da nossa casa um local de adoração. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero chamar aqui o irmão Silvano.